Neste momento convidamos pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também comentarista de nossas lições bíblicas. Ele é o comentarista de nossas lições bíblicas do primeiro trimestre de 2022. E nós convidamos pastor Douglas para que ele traga uma plenária sobre a importância da educação cristã. Prezados pastores, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero também cumprimentar pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, presidente deste ministério, pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa CGADB, ao irmão Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD, pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD. Em nome destes, cumprimento todos os demais pastores e líderes aqui presentes nesta manhã e quero ainda registrar a minha gratidão a Deus pela oportunidade, privilégio e honra de participar do lançamento desse novo currículo da CPAD e o privilégio de ministrar esta plenária com este tema: o fortalecimento da educação cristã para a igreja. Eu quero vos convidar, por bondade, para ficarmos em pé outra vez e faremos a leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, conhecido de todos nós, o texto alusivo à grande comissão, à ordem dada pelo Senhor Jesus para fazer discípulos e evangelizar. O texto também está projetado no telão para quem está acompanhando de casa. Diz assim a Escritura: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ainda um outro texto, por bondade, irmãos, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, onde lemos acerca do dom de ensinar concedido por graça, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quem concorda diz amém. Muito obrigado, podeis tomar o vosso assento. Prezados pastores e líderes, tendo então esses dois textos bíblicos como pressuposto, eu vos apresento nesta manhã, esta plenária, o fortalecimento da educação cristã na igreja. E para delimitar e de forma didática apresentar o que pretendemos, eu apresento aos irmãos um pequeno sumário. Faremos uma breve introdução e vamos ver 3 pontos. Eu gostaria de contar com a cooperação também dos pastores para lerem comigo cada um desses pontos. Vamos lá? Ponto 1, a função educadora da igreja. Ponto 2, o papel da escola dominical. Ponto 3, a contribuição da liderança. Obrigado. Por fim, faremos umas considerações para sintetizar. Como introdução, aparece aí na tela, eu trago para os pastores uma recordação da missão da educação cristã.
fazer e ensinar discípulos de todas as nações e de todas as idades. Significa em todos os lugares e com todas as faixas etárias. O compromisso da educação cristã é cumprir cabalmente essa grande comissão ordenada por Jesus, o que implica no esforço de não deixar ninguém para trás. É preciso alcançar a todos. E a finalidade da educação cristã é o fortalecimento espiritual e doutrinário do povo de Deus, a fim de edificar uma igreja saudável, capacitada para toda boa obra e adornada para ir morar nos céus. Com essa introdução, então, vamos ao ponto de número 1, a função educadora da igreja. Prezados pastores, a principal função educadora da igreja consiste na formação do caráter de indivíduos, da pessoa, do cidadão, e isso por meio de princípios e valores cristãos preconizados na autoridade da palavra de Deus. E quando trazemos para o âmbito da escola dominical, refere-se ao aluno que frequenta esta que é a maior e a melhor escola do mundo. Em consequência, como resultado da formação do caráter cristão nos indivíduos, haverá uma transformação na sociedade. E com isso estaremos cumprindo a ordenança proclamadora de Cristo, que ordenou ir e fazer discípulos, o que significa evangelizar, e o mandato educacional, que consiste em ensinar. Portanto, essa ordenança e esse mandato, evangelizar e ensinar, fazem parte da função educadora da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ratificou essas verdades quando ele incisivamente se dirige ao apóstolo Paulo. Aliás, Paulo se dirige a Timóteo. Aí os dois textos que eu quero compartilhar com os irmãos: 1 Timóteo 4, 11 e 13. Vamos ler comigo, amados, por favor. Manda estas coisas e ensina-as, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E o outro texto é na segunda carta, capítulo 4, verso 2. Vamos ler juntos outra vez. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Amém? Esses dois textos nos exortam a perseverar, a insistir, a continuar e a prosseguir com o ensino bíblico no âmbito da igreja. E esta é a função educadora da igreja do Senhor Jesus. Porém, como alcançar esses objetivos? Como colocar em prática este mandado do Senhor, ratificado aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo? Eu trago então para a nossa reflexão a orientação paulina em Romanos 12, verso 7, que lemos há pouco, quando ele disse: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O ensino é uma graça, é um dom, e requer esmero, requer diligência, requer investimento. Significa que aquele que ensina deve ir além do previsto, exige um esforço maior, não se limita apenas ao horário das aulas da escola dominical ou das preleções em seminários. Aquele que ensina deve ultrapassar a mera transmissão de conhecimento. Isso implica então ao ensinador instruir a igreja,
expor e corrigir o erro, segundo Timóteo 3,16, esta é uma das funções da palavra de Deus. E quando nós nos aplicamos a este mistério, então conseguiremos, por meio do Espírito Santo, transformar o caráter cristão na vida das pessoas. Queridos pastores e líderes, quando a palavra de Deus é ministrada sem esta preocupação do ensino, da instrução, da correção, não há transformação de caráter, há apenas a assimilação de informação, há apenas a assimilação de conhecimento. Mas quando nós ensinamos a palavra com profundidade, então o Espírito Santo trabalha, age, convence do pecado, da justiça e do juízo, e as vidas são transformadas. O texto que cito aqui no texto, Efésios 4, 22 e 23, Paulo diz: quanto ao trato passado, aquele que foi instruído pela palavra, ele tem que se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Desse modo, então, ratifica-se que a função educadora da igreja repousa na formação do caráter do cristão e no aperfeiçoamento da sua espiritualidade. Esta é a função educadora da igreja. Porém, para que essas metas venham a ser alcançadas, nós dependemos da atuação da escola dominical. Qual é o papel da escola dominical? Ora, a escola dominical desempenha o papel de maior agência de educação cristã no âmbito da igreja. Isso porque a escola dominical evangeliza enquanto ensina. Atende à escola dominical os dois lados da ordem dada por Jesus: o evangelizar e o ensinar, o fazer discípulos e ensinar. E esta ação então engloba o que já citei aqui, a transformação do caráter do cristão, e consequentemente um cristão que tem a sua vida transformada pelo Espírito de Deus, ele há de influenciar e transformar a sociedade na qual ele está inserido. Quem crê assim pode dizer amém. Um outro aspecto que eu quero destacar aos irmãos é de que nesse propósito então de transformação do caráter das pessoas, ou de transformação das vidas, a escola bíblica dominical, ela tem alguns objetivos. O primeiro dos objetivos da escola dominical, que é primordial, ganhar almas para Jesus. Os senhores podem repetir depois de mim: ganhar almas para Jesus. E isso requer então dedicação no ensino, de conduzir o aluno a aceitar a Cristo. Esse texto de 2 Coríntios 12, 15, que está referenciado aí na tela, Paulo disse: olha, eu tenho me gastado e vou me gastar ainda mais por amor às almas. Isso requer dedicação. O segundo objetivo da escola dominical, os irmãos repitam depois de mim: desenvolver a espiritualidade e o caráter do cristão. Ora, a espiritualidade e o caráter do cristão engloba empenho na formação dos hábitos cristãos, no desenvolvimento do fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Isso demonstra que o caráter cristão foi forjado. Nós somos pentecostais, cremos na manifestação do Espírito Santo, mas por vezes nós falhamos porque permitimos um certo emocionalismo em nosso meio e abdicamos do fruto do Espírito, porque os dons espirituais são essenciais e fundamentais, mas todos nós sabemos que o profetizar e o falar línguas estranhas são
capacitações dadas pelo Senhor, mas o fruto do Espírito é que identifica de fato quem está em comunhão plena com o Senhor. E o terceiro objetivo da escola dominical, repitam depois de mim: treinar o cristão para o serviço do mestre. E isso demanda então oportunidades para capacitação de obreiros no âmbito da escola dominical. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 2, ele disse: o que de mim aprendeste, confia a homens que sejam idôneos, para que também possam ensinar aos outros. E no versículo número 15 ele disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E a escola dominical tem realizado e desenvolvido esse papel em nosso meio assembleano, em nosso meio pentecostal. E é por essa razão, então, amados, que a escola dominical é a agência educadora de maior abrangência na igreja. Veja aí no slide. Primeiro, a escola dominical alcança todas as faixas etárias de modo específico, desde o berçário até a velhice. A escola dominical obedece às fases do desenvolvimento humano, que é apresentada em 3 segmentos: o infanto-juvenil, a juventude e a fase adulta. Também a escola dominical observa a capacidade cognitiva e intelectual do aluno. Capacidade cognitiva é a aptidão individual de alguém para aprender, e envolve aspectos como atenção, foco, como percepção, memória, linguagem, vocabulário. E a escola dominical apresenta todas estas particularidades, agrupando os alunos por idade, visando a eficácia do ensino. E essas etapas, queridos pastores, não podem ser queimadas. Elas obedecem o desenvolvimento cognitivo do ser humano, e portanto o currículo é formatado de acordo com a capacidade de aprendizagem de cada aluno. E às vezes nós visitamos algumas igrejas em que as faixas etárias não estão obedecendo esta particularidade, e aí o aprendizado fica ineficaz ou ineficiente. Seguindo ainda, quero destacar que na observação dessas particularidades, então, é que a escola dominical desenvolve o seu currículo. O currículo da escola dominical, ele se esmera em alguns aspectos principais, que eu quero destacar com os pastores. Primeiro, os princípios basilares do currículo da escola dominical: preserva a autoridade suprema da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E o currículo da escola dominical esmera em manter esse pressuposto para toda e qualquer atividade. Também o currículo reflete a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contrapondo toda e qualquer teologia liberal ou neoliberal contrária à nossa ortodoxia. O currículo da escola dominical preserva a unidade doutrinária, de norte a sul, de sudeste a nordeste, a centro-oeste. Em todo lugar, em todo o rincão de nosso país, é ensinado a mesma coisa. Por exemplo, aspectos muito caros para nós, a escatologia, que é dispensacionalista, pré-tribulacionalista, pré-milenista, a nossa soteriologia, que é arminiana. A escola dominical, com seu currículo, preserva essa unidade doutrinária. A escola dominical também enfatiza o seu currículo as doutrinas pentecostais,
o batismo no Espírito Santo, cuja evidência inicial é falar noutras línguas, a contemporaneidade dos dons espirituais, doutrinas muito caras aos pentecostais. Também o currículo exorta o aluno a ter uma vida de santidade, a fim de realizar a manutenção da sua salvação. Estimula a vigilância do crente dessa vida santa até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O currículo também abrange temas contemporâneos, temas atuais, cujas respostas precisam ser dadas à igreja, fundamentados sempre na autoridade suprema da inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E desse modo, então, o currículo da escola dominical estabelece o padrão para a praxis cristã. O currículo da escola dominical, ele corrobora com a declaração de fé e com todos os princípios doutrinários de nossa amada Assembleia de Deus. E por fim, amados, eu trago o terceiro e último ponto para dinamizar e fortalecer a educação cristã, que essa é a temática da plenária, fortalecendo a educação cristã na igreja. Então, é necessário e imprescindível a contribuição da liderança. O líder da igreja, o pastor da igreja, é a pessoa levantada por Deus que exerce fator decisivo de motivação. O líder é o principal motivador da educação cristã e da escola dominical na igreja que o Senhor Deus lhe confiou. Então, a participação do líder serve de exemplo para os fiéis. Em quais aspectos? Estão aí no slides, quero destacar. O líder que mantém assiduidade na escola dominical, o líder que tem frequência na escola dominical, e tem pontualidade na escola dominical, esse líder vai motivar todos os seus liderados a também terem assiduidade, frequência e pontualidade. Então, o comprometimento do líder, do pastor, é que vai definir o grau de qualidade dessa escola dominical. E para tanto é necessário investimento, investir o tempo, mas também investir recursos. Eu quero aqui destacar nesta manhã que o líder que motiva, que dá exemplo, que se compromete, ele desfruta de uma escola dominical de qualidade, porque a igreja é o reflexo de seu líder. Um líder forte, uma escola dominical forte. Um líder fraco, uma escola dominical fraca. Depende do líder a motivação para que a função educadora da igreja seja concretizada e nós possamos contemplar cada vez mais as vidas sendo transformadas e o caráter cristão sendo desenvolvido em nossos alunos da escola dominical. Um outro detalhe que quero também salientar, a contribuição do líder na valorização do ensino. Ora, não ensinar equivale a deixar a igreja perecer. Portanto, é indispensável que o líder desperte na igreja o desejo e a inclinação para aprender. Nós fazemos muitos eventos na igreja, todos eles importantes, mas a realização de simpósios, seminários e conferências de educação cristã no âmbito da igreja local vão despertar os irmãos a desejar a aprender cada vez mais. Assim, por exemplo, a abertura de um novo trimestre da escola dominical ou encerramento desse trimestre, um evento, um seminário, um simpósio, uma conferência, alguma atividade especial para que a igreja saiba o quanto o pastor daquela igreja valoriza o ensino, o quanto o ensino é importante para o crescimento espiritual do povo, e isso vai servir de motivação. Um outro detalhe que valoriza o ensino é quando o líder investe na infraestrutura
uma infraestrutura adequada, com salas de aula, para que os alunos possam confortavelmente assistir às aulas, que os professores tenham recursos didáticos para tal. Nós sabemos das dificuldades em muitos lugares com a infraestrutura, mas com um pouco de boa vontade, com um pouco de ousadia, é possível melhorar a infraestrutura da nossa escola dominical. E por último aqui nesse ponto, quero destacar que cabe ao líder priorizar o funcionamento da escola dominical. Quando eu digo priorizar, quer dizer o seguinte: o espaço e o horário da escola dominical é imexível. Se a escola dominical funciona domingo de manhã, de 9 às 10h30, por exemplo, aquele horário é imexível. Não tem congresso naquele horário, não tem conferência naquele horário, não tem outro evento naquele horário. Aquele horário é da escola dominical. A conferência faz antes ou faz depois, pode ser na mesma manhã. A ceia do Senhor faz antes ou depois, porque quando a igreja entende que o horário e o espaço da escola dominical é imexível, então a motivação é maior, o compromisso é maior e o comprometimento também. Esta tem sido uma grande realidade em todo o nosso país. Por fim, amados pastores, por fim ainda não, penúltimo slide, a contribuição do líder também está na valorização dos professores. De que maneira? Primeiro, correta seleção de professores vocacionados e capacitados. Nem todos os membros da igreja foram chamados para ensinar. E colocar alguém para ensinar é grande responsabilidade. Não pode ser neófito, não pode ser pessoa despreparada, não é para dar o prêmio de consolação para quem ficou sem cargo ou função na igreja. É um compromisso sério. O professor deve atender, entre outros requisitos, idoneidade, reputação ilibada, bom testemunho, habilidade didática e pedagógica, conhecimento bíblico e teológico. É preciso que o professor tenha comprometimento e responsabilidade com a função assumida, e é necessário também que a igreja, a liderança, invista na capacitação e na qualificação e no aprimoramento do seu corpo docente. E ainda é necessário que, por meio da superintendência da escola dominical, se faça a avaliação periódica, desempenho, acerca do trabalho desenvolvido pelos professores e o aproveitamento dos alunos. E nós não podemos, irmãos, na área do ensino, fazer nenhum tipo de política eclesiástica. O professor que é ineficaz, que é ineficiente, que não cumpre os horários, que não tem compromisso, deve ser afastado da sala de aula, sob pena de levar aqueles alunos ao prejuízo. Todos nós sabemos disso. Então, nesta manhã, quando estamos aqui lançando o novo currículo da CPAD, quando nós estamos tratando desse tema, fortalecimento da educação cristã, a igreja percebe quando os professores são bons, quando os professores são dedicados, quando os professores são esforçados, e os alunos é que fazem o marketing. Eles dizem: olha, o professor lá da minha sala de aula, da classe tal, é um homem, uma mulher preparado por Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, ensina com unção, com autoridade, com conhecimento, e aquela sala de aula vai crescendo, vai se multiplicando. Chega no final do ano, não tem nem lugar para colocar tantos alunos. Mas quando o professor é o contrário disso, a sala de aula vai definhando, os alunos vão desaparecendo, e chega o final do ano e a sala de aula está vazia. E cabe então à liderança essa valorização do corpo docente. E para finalizar agora sim, o slide que trata sobre a valorização do material didático. A excelência do ensino repousa no seu material didático. O professor capacitado
tem uma participação importantíssima, mas se ele não tiver material didático em mãos de qualidade, ele não pode fazer muito. Desse modo, o currículo que é disponibilizado pela nossa Assembleia de Deus deve ser observado por todos nós a quem o Senhor vocacionou para o ensino ou para a liderança da igreja. E nisso quero destacar então a importância das lições bíblicas de CPAD e lembrar que esse material é um material apropriado que observa o desenvolvimento cognitivo das faixas etárias e assim auxilia no aprendizado. E nós estamos aqui tratando com líderes, portanto, eu quero ratificar a importância das lições bíblicas que passam pelo crivo de conselho de doutrina, de consultor teológico, de líderes de nossa igreja, para que não se utilize, para que não seja necessário o uso de material diverso, que promove desserviço em nosso meio e cria dificuldades. Então, eu quero destacar ainda que atos de desprestígio ao material publicado deve ser coibido pela liderança. O material da CPAD, que ora vai ser lançado um novo currículo, é um material de excelente qualidade doutrinária, teológica, espiritual, forjado pelo trabalho de centenas de pessoas que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, que se dedicam à oração. Eu agradeço o privilégio de ser um dos comentaristas desta ilustre editora, e eu sei que, como eu, meus companheiros, quando designados para escrever um comentário, se dedicam à pesquisa, e não apenas à pesquisa, mas à oração, ao jejum, à consagração, buscando de Deus a direção para entregar a palavra que vem do trono da glória para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, queridos, incentivar o uso do material disponível e usar aquilo que está disponibilizado evita desvio doutrinário, evita heresias e evita debates desnecessários no âmbito da igreja. Assim, o fortalecimento da educação cristã está neste tripé: a compreensão da função educadora da igreja, que é evangelizar e ensinar; a compreensão do papel da escola dominical, que é a principal agência de educação cristã da igreja, porque ela evangeliza enquanto ensina, e assim cumpre a função educadora; e também a importância da contribuição do pastor e líder da igreja, que por sua motivação, por seu esmero, vai incentivar a igreja que Deus lhe confiou a ser assídua e comprometida na escola dominical com aprendizado para a vida eterna. E assim, o último slide, que tem as considerações finais que quero destacar. A educação cristã promove, acompanha o desenvolvimento do crente. A educação cristã se fundamenta nas Escrituras para a formação do caráter e a capacitação do crente ao serviço cristão. E a educação cristã cumpre o seu papel quando se percebe mudança nas pessoas e na sociedade que atestem a transformação das vidas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: aquele que furtava, não furte mais; quem adulterava, não adultera mais. A educação cristã, quando ministrada com eficácia
na autoridade suprema das Escrituras Sagradas, com virtude e unção, observados os princípios aqui elencados, vai sim propiciar transformação de vidas no âmbito da igreja e também no âmbito da sociedade, e mais, vai promover um grande avivamento em nosso meio, de maneira tal que haverá crescimento, despertamento e vocacionados homens e mulheres para servirem ao reino de Deus. A nossa geração, queridos pastores, está imersa em relativismo cultural, em pós-modernidade, está imersa em socialismo, em comunismo e tantas outras ideologias marxistas que tentam desconstruir, ressignificar a palavra de Deus. Mas se nós, vocacionados pelo Senhor para o ensino, tomarmos a postura de defender esta palavra, incentivar o povo a estudá-la por meio da educação cristã, nós estaremos formando uma geração que vai oferecer resistência ao pecado, e traremos em nome de Jesus Cristo todo o povo de volta à palavra de Deus, a autoridade suprema, a nossa única e infalível regra de fé e prática. Deus conta comigo, Deus conta com cada um de nós, para que a nossa geração possa deixar um legado para a geração futura, de que a palavra de Deus é infalível, inerrante, inspirada, e ela é aquela bússola que nos conduz para os céus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Muito obrigado. Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.